Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Vamos lá, então, vamos dando início ao nosso estudo de hoje. É com muita alegria que a gente recebe o Lucas Ramos. Eu vou falar rapidinho como é que eu achei o Lucas na vida, nada por acaso. Eu, com os meus estudos, gosto muito de estar pesquisando e buscando informação sobre as funções do cérebro, né, com relação à prática do bem, da bondade. Vi que Lucas tinha participado do 18º Fórum Espírita de Debates, né, que era a função da bondade no cérebro humano, lá em Juazeiro. E aí fui atrás do Lucas, difícil encontrar porque não conseguia, aí meu filho me ajudou com o Instagram, mandamos uma mensagem,
E Lucas, muito gentilmente, logo nos respondeu. E eu só queria algumas informações sobre esse fórum, e aí aproveitei o gancho e fiz o convite para ele fazer a nossa palestra na nossa casa. Lucas prontamente aceitou. Então, eu fico muito feliz de estar com o Lucas hoje aqui, é um novo amigo. Lucas trabalhou como evangelizador. Me corrija se eu estou mentindo, tá, Lucas? Busquei informação um pouquinho sobre você. Ele trabalhou como evangelizador na Casa do Caminho, né? Com jovens e crianças. Lucas é médico, é um jovem médico e trabalha aí na Casa Espírita, Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, lá em Petrolina, em Pernambuco. Então, eu vou, nesse momento, dividir uma página aqui de preparo, de abertura, para o nosso amigo Jorge Alexandre fazer o nosso preparo antes da palestra, e logo em seguida eu dou a palavra para o Lucas. Bom, bem-vindo, Jorge. Deixa eu dividir a página aqui para você fazer a leitura. E o comentário, meu amigo. Vamos lá. Já está aí na tela, né? Pode ir? Pode sim, meu amigo. Obrigada. De nada. Vamos lá, então. Bom, o tema é Convite ao Bem, e um texto do Emmanuel, do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier. Mas quando fores convidado, vai, Jesus, em Lucas 14:10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio, vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, lhe dando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não espere pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Emmanuel. Bom, Emmanuel faz refletir aqui sobre o que acontece, infelizmente, com a maioria de nós, né? Desde a tenra infância, se a gente parar para pensar, muitos são chamamentos para se aproximar de Deus, de Jesus, de seu Evangelho, independente do tipo de doutrina que a gente estuda ou que a gente segue. Muitas são as oportunidades para que a gente possa acudir um irmão, estudar, praticar a caridade, ajudar o próximo, mas envolvidos aí pelas questões carnais, né? Muitas das vezes a gente acaba adiando esse procedimento, esse convite, né? Deixando de lado esse convite, ou praticando minimamente, sem um compromisso mais fiel. E, infelizmente, muitas vezes nas dores, né, é que a gente realmente reflete e acorda. E aí Emmanuel aqui fecha o seu texto exatamente isso, lembrando que a gente tem a escolha de fazer isso pelo amor e não pela dor, onde será muito mais difícil e muito mais sofrível o caminho, né? Então, esse é o recado do Emmanuel para que a gente possa refletir e que sirva de base para o nosso estudo de hoje. Muito bom, Jorge. Você pode seguir, então, fazendo a prece inicial para a gente, por favor. Bom? Ok, vamos lá.
Deus de infinita bondade, infinita misericórdia, nosso Criador, nosso Pai, a quem tudo devemos, a quem tudo devemos agradecer todo o tempo. A Jesus, nosso Mestre iluminado, Senhor do Evangelho de paz e de luz, aos Espíritos iluminados, aos santos anjos de Deus, que possa nos iluminar nesse momento de estudo dessa doutrina de paz e amor, e que ilumine nosso palestrante nesse tema de hoje, que tudo sirva de aprendizado para a nossa evolução espiritual. Muita paz a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, Jorge. Então, vou passando a palavra para o nosso querido Lucas, ele vai fazer uma palestra sobre o poder mental do bem. Meu amigo, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Então, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, gostaria de agradecer imensamente a Adriana. E na tarde de hoje nós vamos falar a respeito do poder mental do bem. Alguns pesquisadores têm relatado a respeito das experiências feitas com o cérebro humano. Desde muito antes da presença de Jesus na Terra, materialmente, estes pesquisadores já vêm esquadriando a mente humana, tentando então adivinhar ou colocar ali onde estaria o pensamento. Durante séculos, dentro da Idade Média, quando as ciências médicas tomaram corpo, acreditava-se então que o pensamento fosse uma substância expelida pelo cérebro. E então, quando os fisionomistas começaram a abrir os cadáveres e observaram a massa encefálica, não puderam perceber ali nenhum resquício daquilo que fossem estes pensamentos. Mais tarde, outros pesquisadores acreditaram apenas que, dentro das comunicações elétricas entre os neurônios, ali se faziam então os pensamentos. Contudo, há alguns anos, nossa medicina vem, de alguma forma, evoluindo, tentando encontrar respostas para este cérebro e para os nossos pensamentos. Então, observam-se através de pesquisas que mesmo alguns personagens, estando na chamada situação do coma, em que as funções cerebrais são diminuídas, têm algumas experiências de pensamentos. E, além disso, existem também as experiências de quase morte. Elas foram catalogadas e são estudadas até hoje com afinco, na tentativa de tentarmos estabelecer se dentro da mente humana teremos apenas o cérebro físico ou se há algo além disso. Dentro desses estudos, algumas hipóteses são levantadas e ainda hoje pesquisadores se debruçam sobre ela. Porque dentro desta questão é necessário entendermos, primeiro, se nós somos apenas matéria ou se há algo além do nosso corpo material. Aí, então, nasce uma das primeiras divisões em que este grandioso rio do conhecimento começa a dividir-se. É essa primeira bifurcação que vai dar aos cientistas e pesquisadores de todas as áreas um campo imenso de conhecimento. Aqueles que acreditam, então, que nós somos apenas um aglomerado de células que, então, se comunicam e trocando algumas das suas sinalizações através de neuropeptídeos e através também de impulsos eletromagnéticos, não conseguem explicar os fenômenos de quase morte, não conseguem explicar alguns dos fenômenos da parapsicologia. E agora, aqueles outros que acreditam que há algo além da matéria também se debatem, porque não conseguem encontrar algo imaterial. Ou como existe a ligação e, mais do que isso, a separação entre os dois. O fato é que, em todas as experiências e pesquisas, vamos observar ali a mente humana muito mais do que nós podemos ver através dos exames de microscópio, dos exames das ressonâncias e das tomografias. É o cérebro, então, que vai compartilhar de algumas áreas muito interessantes. Porque vamos perceber que esse elemento cerebral
tem uma quantidade imensa de neurônios que estão a todo momento sendo ativados e desativados. Neurônios, pequenas células que estão ali em constante comunicação. Mas, além desta comunicação, que é possível perceber por estes aparelhos, vamos observar as capacidades humanas sobrepondo-se a todo este conjunto, então, de células. E estes pesquisadores se debatem, tentando compreender como este cérebro funciona. Há hoje uma das mais modernas teorias a respeito do cérebro humano, que vai falar-nos então do tal cérebro quântico, que seria o cérebro que expande-se além daquilo que nós temos materialmente. Mas, ainda assim, vamos perceber o quanto a doutrina espírita é não só inovadora, como também consegue anteceder em muitos conhecimentos humanos. Porquanto em 1857, quando Allan Kardec vai lançar o Livro dos Espíritos, nós tínhamos ainda muitos poucos conhecimentos a respeito dessa mente. Vamos só observar que Sigmund Freud, apenas anos após, faria então os seus estudos a respeito do inconsciente e do consciente. Muito tempo depois, apenas no início do século XX, Albert Einstein publicaria os primeiros escritos a respeito da teoria da relatividade. Mas mesmo assim, a doutrina espírita de alguma forma antecipa vários desses conhecimentos, conseguindo nos colocar que nós não somos apenas este corpo, que nós utilizamos o nosso cérebro, mas não somos o cérebro, de que nós possuímos algo além daquilo que está na matéria. Então, a doutrina espírita nos falará de forma muito clara de que nós somos seres espirituais. Somos espíritos, inteligências, e essas inteligências, em alguns momentos, se revestirão, então, destes corpos materiais. E vestindo-se deles, tem a possibilidade de utilizar estas capacidades, que muito pouco são, além das próprias capacidades do espírito. E assim, Allan Kardec nos diria que este corpo físico é o mata-borrão da carne, é o mata-borrão do espírito. Então, esta carne seria, então, apenas uma pálida impressão daquilo que nós verdadeiramente somos. E aqui, de alguma maneira, nós conseguimos apagar algumas das circunstâncias que construímos através da história, sendo, então, herdeiros das nossas próprias atitudes em diversas reencarnações. Então, quando Allan Kardec nos dá este conjunto de conhecimentos e nos dá a entender como funciona este organismo, que na verdade é um organismo espiritual, que através de mecanismos semimateriais do perispírito vai comunicar-se com o organismo material, nós expandimos a nossa mente e temos a condição, então, de entender a respeito de outros fenômenos. Os cientistas humanos ainda vão pesquisar, inquirindo-se a respeito dos fenômenos da telepatia, da telecinesia, ainda sem compreender os fenômenos da mediunidade. Mas todos eles, embora não conheçam muito bem as origens e os propósitos desta mente humana, conseguem catalogar vários dos fenômenos que estão avaliados dentro dela. Então, já é possível sabermos que hoje a mente humana terá um conjunto muito grande de possibilidades e que esta mente, não estando necessariamente no corpo, controla todas as organizações materiais e fisiológicas desta nossa constituição. Então, as principais pesquisas que teremos hoje, a par daquelas que tentam identificar se nós temos ou não uma alma, são as que vão elaborar os conceitos a respeito da determinação da forma como pensamos, da forma, então, como nós vibramos e como as nossas células conseguem reagir. É neste campo de assuntos que encontramos a força do bem. São diversas pesquisas que têm observado que
partes do nosso cérebro conseguem iluminar-se diante das atitudes satisfatórias ou das atitudes de bondade. Só para vocês terem uma ideia, há uma pequena região central no cérebro humano e que está envolvida em pouquíssimas funções fisiológicas. E durante muito tempo, os pesquisadores observaram aquela região, tentando de alguma maneira entender por que ela estava ali. Por que seria uma região tão nobre, estando tão ao centro, tão protegida, e mesmo assim tivesse pouquíssimas funções. E eles então fizeram estudos com algumas pessoas, davam a elas uma determinada substância que era injetada na corrente sanguínea e era perceptível a partir de alguns aparelhos de imagem. E pediam às pessoas para desempenharem diversas atividades. Então, uma pessoa contava uma história, outra tocava um instrumento, outra conversava, e assim sucessivamente. E enquanto as pessoas faziam isso, eles submetiam os cérebros a esta máquina. Então, a depender da área daquela atividade, o cérebro então se iluminava. Se a pessoa falava, a área responsável pela fala no cérebro era iluminada, porque então essa substância ia até lá e eles conseguiam compreender que aquela área estava ativada. Então, se a pessoa tocava um instrumento, outra área do cérebro humano ia então iluminar-se. Se uma outra pessoa ia então dedicar-se à leitura, uma outra área do cérebro humano, e assim sucessivamente. E diante desses estudos, eles tiveram uma ideia de tomar uma destas pessoas e pedir para que ela fizesse uma oração. E quando esta pessoa, então, fez uma oração, eles observaram justamente esta área central do cérebro humano iluminar-se. Então, eles ficaram maravilhados. Justamente aquela área que correspondia, então, a neurônios muito centrais, estruturas muito bem protegidas do cérebro humano, havia iluminado-se diante de uma oração. Eles repetiram a mesma experiência com várias outras pessoas e tiveram os mesmos resultados. Colocaram, então, esta área do cérebro humano, primeiro denominada como área de Deus, como se fosse, então, a interconexão entre as pessoas e a divindade. Mais tarde, eles pediram às pessoas para que pensassem em coisas boas. E eles perceberam que a mesma área do cérebro iluminava-se. Era, então, uma área que se ativava quando se pensava em Deus ou quando se pensava em coisas boas. Eles começaram a ficar um tanto intrigados. Por que haveria dentro do cérebro humano uma área específica, então, para poder avaliar estes comportamentos positivos? Pesquisando através de recursos da fisiologia, observaram que esta área consegue distribuir ou liberar nos nossos corpos algumas substâncias, alguns neurotransmissores que são responsáveis ou correspondentes às funções. Eles conseguem, então, fazer com que os outros órgãos do nosso corpo sejam ativados e, de alguma maneira, correspondem também às nossas emoções. Por exemplo, se nós passamos por uma situação em que levamos um susto, em que precisamos tomar uma atitude rápida, estamos de frente de um perigo, cresce no nosso corpo a concentração da adrenalina. Seria um desses neurotransmissores que é responsável por fazer que dentro do nosso corpo alguns instintos estejam mais aguçados. Então, se nós levamos um susto, se nós passamos por uma situação de perigo, a nossa adrenalina liberada no corpo vai então fazer com que alguns órgãos funcionem mais do que outros. Ela direciona então o fluxo da nossa mente e do nosso foco para algumas circunstâncias. Então, há outros diversos neurotransmissores que vão fazendo estas correlações e essas modificações biológicas no organismo humano.
Eles então perceberam que esta área central do cérebro liberava também alguns neurotransmissores que eram responsáveis pelo bem-estar do corpo. Então, quando as pessoas pensavam no bem ou pensavam em Deus, esta área do cérebro era então ativada. Descarregava-se em todo o corpo alguns destes neurotransmissores que faziam com que a pessoa ficasse bem. Fazia, então, com que ela tivesse como um clima de relaxamento do corpo. Era aquela sensação de estar nas nuvens. Os pesquisadores, então, disseram, este será o neurotransmissor que irá revolucionar o mundo. Eles conseguiram, em laboratório, separar a substância e desenvolvê-la, replicando-a de forma sintética. A ideia era maravilhosa. Imagina se nós tivéssemos uma injeção que deixasse as pessoas boas, que ativasse nelas os compromissos da compaixão, do amor ao próximo, do respeito. Seria apenas criarmos uma injeção. A pessoa tomava a injeção e ficava boa. Podia estar como estava, às vezes passando por um problema, tomava aquele medicamento e sentia-se na nuvem. A ideia era muito boa. Mas quando eles começaram a fazer os primeiros testes, ainda em animais, os resultados foram terríveis. Porque quando aquela substância entrava no corpo, não tinha necessariamente aquele mesmo efeito de quando era liberada pelo cérebro. Mais tarde, alguns testes, alguns protocolos de testagem evoluíram para os seres humanos. E, infelizmente, não foi possível reproduzirmos aqueles mesmos resultados de quando a pessoa pensava no bem. Os pesquisadores, então, ficaram a raciocinar o que estava acontecendo. Foi então que eles entraram dentro do campo das ondas, para estabelecerem que o nosso cérebro não se comunica com o corpo apenas através desses neurotransmissores, mas se comunicarão através de ondas. E estas ondas são responsáveis pela forma como o cérebro funciona e como ele coordena todo o corpo. Este assunto dentro das ciências médicas é um dos mais novos, tendo alguns dos trabalhos ainda em laboratórios muito importantes. Pesquisadores ainda debruçam-se sobre eles. Mas observaremos que o Espírito Emmanuel, no prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade, vai, então, falando a respeito de André Luiz, vai dizer-nos a respeito do mundo dos raios e das ondas. E ali Emmanuel já nos diria de que André Luiz estava ali apresentando alguns conceitos, mas que a respeito da mente humana ainda havia muito a se conhecer. Estes pesquisadores nada mais fazem do que cumprir aquilo que, de alguma maneira, Emmanuel já havia antecipado para nós, falando-nos do mundo, então, das ondas mentais e de como tudo em a natureza vai comunicar-se através destas ondas. Sendo assim, o bem, como sendo a atitude de cada um de nós, será também um impulso, mas, acima de tudo, é uma escolha do espírito. É o espírito, em última análise, que terá, então, a sua escolha entre o que fazer e o que não fazer, entre como pensar e como não pensar. É o espírito quem vibra, e vibrando, então, envia através deste corpo semimaterial, o perispírito, as impressões para o organismo. E enviando estas impressões ao organismo, perceberemos que todas as nossas células corporais correspondem a esses estímulos. Assim, já há pesquisas que conseguem comprovar que as pessoas que pensam no bem são mais saudáveis. Não mais saudáveis dentro do princípio de que não adoecem, mas mais saudáveis porque apresentarão as células em harmonia. Os conceitos a respeito de saúde e doença têm evoluído muito. E hoje nós conseguimos compreender
que o sujeito, o indivíduo saudável, não é necessariamente aquele que não possui doenças, mas aquele que tem as condições adequadas para viver dentro do mundo, enfrentar as dificuldades e manter-se em harmonia. Então, este conceito vem passando por aprimoramento até chegarmos ao estágio de percebermos que algumas pessoas que têm doenças são saudáveis. Pode parecer um contrassenso, mas é necessário entendermos que o processo de doença não necessariamente vai significar o processo de adoecimento. Então, nós podemos ter dois indivíduos que têm a mesma patologia. Vamos imaginar que são duas pessoas que têm diabetes, uma circunstância muito comum no nosso país. Mas uma destas pessoas pode ser alguém de bem com a vida, alguém que consegue compreender a sua doença, consegue, então, ter os recursos para poder acostumar-se com ela. Falamos muito que a diabetes não é mais uma doença, mas sim uma condição do organismo. Então, esta pessoa consegue coordenar as suas atividades em relação a esta condição. O outro indivíduo que também possui diabetes é alguém de mal com a vida. É alguém que não consegue lidar muito bem com esta condição, é alguém que não possui, então, as resistências necessárias para poder passar por esta circunstância. Então, nós temos duas pessoas que têm a mesma condição patológica, mas perceberemos que a primeira é alguém saudável, enquanto a segunda é alguém que está com uma doença, mas está também doente. Então, estes conceitos vêm, de alguma forma, corroborar para aquilo que a doutrina espírita nos fala desde 1857, dizendo-nos de que pouco importa o que acontece com o nosso corpo, quem é o chefe ou quem será o controlador, a zona importante de tudo isso somos nós, enquanto espíritos. Então, somos nós quem conseguimos controlar o nosso corpo. Somos nós que escolhemos entre ser saudáveis e sermos doentes. Termos condições de saúde ou de doença são, de alguma maneira, determinações divinas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai perguntar na questão 132, qual o objetivo da encarnação? Em outras palavras, por que nós estamos aqui? Por que nós, enquanto espíritos, precisamos estar aqui? E os espíritos nos dirão que a encarnação é necessária por duas coisas. Primeiro, para que o espírito possa evoluir entre os processos de provas e expiações. E segundo, porque ele intelectualiza a matéria e tem, então, a possibilidade de atuar dentro do campo físico diretamente. É a sua parte ativa dentro da criação. Estando aqui, nós somos co-criadores. Nós, então, modificamos o meio ao nosso redor. Mas, avaliando o primeiro ponto da evolução, Allan Kardec nos colocará que dentro do mundo nós temos provas e expiações. As provas são as circunstâncias em que nós escolhemos. Então, às vezes, nós escolhemos nascer num corpo que tem algumas limitações. Escolhemos nascer numa família que tenha conflitos. Escolhemos nascer numa região que passará por alguns momentos difíceis. Isso tudo para tentar despertar em nós a chama das virtudes. Ou, em outras circunstâncias, existe a expiação, que são as condições diretas da lei de causa e efeito. Então, através das provas e das expiações, todos nós evoluímos, porque adquirimos conhecimentos, que são conhecimentos intelectuais, como também as experiências morais. Conseguimos fortalecer em nós, despertar, desabrochar as virtudes, e nós crescemos. Então, quando Allan Kardec nos fala a respeito disso, nós conseguimos entender o nosso propósito dentro da Terra. Então, as condições que nós passamos dentro do corpo, sejam as circunstâncias de doença, sejam as nossas limitações, sejam as outras
condições em que nascemos dentro da nossa família ou dentro do grupamento social em que estamos inseridos, todos eles estão ali apenas para que nós, enquanto espíritos, possamos evoluir. Então, a respeito de todo esse processo, será o espírito a parte essencial, a parte mais importante. É para ele que todos os recursos estão direcionados. E é para ele também que nós apontaremos todas as nossas responsabilidades. Então, conseguimos hoje compreender que o nosso corpo responde de acordo com a nossa mente. Há diversos estudos demonstrando o poder mental de cada um de nós, de como alguns momentos durante o dia em que pensamos no bem, fazemos uma oração, conseguimos então realizar uma leitura edificante, podem significar um momento de harmonia para as nossas células. Porque as células do nosso corpo vão também vibrar e funcionar de acordo com os estímulos do cérebro, em última análise, os estímulos do espírito. Então, se nós, enquanto espíritos, conseguimos vibrar dentro do bem, nós, então, transmitimos essas vibrações para as nossas células. Elas conseguem atuar de forma harmônica e atuando, então, de forma harmônica, nós teremos o processo da saúde. É, então, o ser humano dentro da Terra, que tendo uma mente sã, terá também um corpo sã. É alguém que, tendo uma mente equilibrada, conquistará outros patamares, que são os patamares desses desafios espirituais. Mas isso nós já sabemos há muito tempo, porque foi o próprio Jesus quem nos fala a respeito deste amor. Este amor teológico, que, como ele vai nos dizer, abarcará todas as boas ações, abarcará os bons pensamentos e as atitudes boas de cada um de nós. Então, amando, nós conseguimos conquistar a saúde, mas amando também, nós conseguimos conquistar algo maior, que será a paz espiritual. Então, poderemos compreender este momento da harmonia do organismo como um pálido reflexo da paz espiritual, da paz mental que todos podemos ter. São as circunstâncias em que entendemos que o homem e a mulher dentro do mundo que amam, que praticam o bem, que conseguem modificar a sua conduta de acordo com aquela conduta do Evangelho, daquele, então, que faz aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Este é o ser humano que supera as dificuldades do mundo. Este é o personagem que consegue enfrentar esses desafios e sair vencedor. Então Jesus nos dirá: no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando ele nos diz isso, ele não nos fala a respeito de uma circunstância simplesmente material. Ele nos diz para transcendermos todos os panoramas e as circunstâncias materiais, para não pensarmos apenas no terra a terra, mas nos esforçarmos para aquilo que há para além da nossa condição enquanto seres materiais, na nossa condição espiritual, e nós conseguimos então compreender como fazer o bem faz bem primeiro para nós e depois para os outros. Porque quando nós nos colocamos dentro do princípio de auxiliar alguém, quando nós tomamos a atitude de ajudar o nosso próximo, nós primeiro criamos condições em nós que são favoráveis. Então, fazer o bem, primeiro faz bem a nós, porque nos coloca dentro de uma circunstância que é a circunstância dessa harmonia espiritual e, consequentemente, material. E depois este bem se expande ao nosso próximo, ajudando de forma material, através da caridade que se expande pelos processos morais e assim sucessivamente.
Então, fazer o bem faz bem, primeiro, àquele que o pratica e também àquele outro que é beneficiado pelo nosso bem. Allan Kardec colocaria, então, este processo do amor dentro da caridade. Entenderia que a palavra amor não consegue definir muito bem este processo da atitude. E então colocaria em o Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Esta não é a salvação teológica em que muitos acham que salvar-se vai significar apenas termos o céu enquanto um lugar geográfico, enquanto um oásis que se despertará para nós depois da morte. Allan Kardec fala da salvação como sendo um momento presente. Ele nos dirá, então, que esta salvação é a consciência tranquila. Será, então, o espírito bem equilibrado. Então, fora da caridade, não teremos equilíbrio. O espírito Joana de Ângeles nos dá uma imagem um tanto quanto vaticinal. E ela vai dizer-nos no seu livro Convites da Vida: não há outra alternativa, é seguir Jesus ou desesperar-se no mundo. Então, quando a benfeitora nos fala a respeito disso, ela está nos dizendo a respeito dos nossos padrões mentais. Quantos dos nossos companheiros e nós próprios passamos por situações de desequilíbrio? Em quantas circunstâncias estivemos dentro do mundo totalmente perdidos, porque não conseguimos avaliar o que sejam as circunstâncias superiores, o que seja o bem. Porque dentro da nossa vida, às vezes, nos aterramos a alguns momentos e achamos que as nossas dores são maiores do que as dores do nosso próximo, em que não temos recursos para auxiliar os outros, em que não temos tempo, em que não temos isto ou aquilo. Então, Joana vai vaticinar que não há outra alternativa, ou seguirmos Jesus, ou então acabamos caindo dentro das ciladas e das ilusões do mundo. Então, seguir Jesus será este processo de desenvolvermos o amor dentro de nós, de alinharmos a nossa mente dentro de um processo de fazermos o bem. E aí, então, ela escreve, ainda a benfeitora, no seu livro Atitudes Renovadas, de que a renovação da mente e do espírito começa por atitudes. Porque nós todos teremos já um processo dos nossos hábitos e dos nossos costumes. Estaremos entregues a conceitos e comportamentos que estão muito bem enraizados e que não serão dessa encarnação, mas se construíram através dos milênios. Para modificar estes panoramas, é necessário, então, atuarmos dentro de atitudes que sejam positivas. E a benfeitora vai mais além. Ela nos dará alguns pontos estatísticos que chegam a ser aterradores. Porque ela dirá que um espírito humano, segundo os mais modernos pesquisadores, possui 95 mil pensamentos diários. Ou seja, dentro de um dia, nós pensamos pelo menos 95 mil vezes. E esses pesquisadores conseguiram catalogar que desses 95 mil pensamentos, apenas ao redor de 30 a 50 deles são pensamentos positivos. A maior parte dele serão os pensamentos negativistas, outros tantos, os chamados pensamentos lixo, que são apenas fragmentos de algumas coisas que observamos dentro do nosso dia a dia. Então, quando avaliamos estes conceitos estatísticos, nós conseguimos compreender o panorama de saúde e de adoecimento de cada um de nós. Se dentro de 95 mil apenas estamos pensando 30 a 50 de pensamentos positivos, são necessárias atitudes novas, atitudes de pensar no bem, atitudes de vibrarmos dentro do bem, para podermos falar no bem, para podermos agir dentro do bem. Então, a proposta da benfeitora é de que as nossas atitudes se renovem dentro de atitudes positivas, de que compreendamos e nos esforcemos
para que a nossa caminhada seja um pouco mais leve através desses processos de renovarmos-nos dentro, então, das nossas atitudes. Há uma pequena lenda oriental que vai nos dizer que um homem trabalhava dentro de uma fazenda. Era uma grande propriedade e a sua atividade ali era a de pegar água. O poço que tinha, então, a água para abastecer as necessidades da fazenda ficava a alguns metros, quase 1 quilômetro. E todos os dias, então, ele fazia uma viagem. Pegava 2 baldes que estavam unidos por uma vareta, ia até o poço, enchia os 2, colocava-os equilibrando-os sobre os seus ombros e retornava, então, à fazenda. Chegando ali, ele, então, despejava os 2 baldes numa grande caixa, era uma bilha d'água. E ali, durante o dia, as pessoas iam se utilizando daquela água para a limpeza, para o consumo, para dessedentar a sua sede. E assim era feito todos os dias. Até que numa oportunidade, numa circunstância menos feliz, quando ele já estava com os baldes cheios, ele então, ao levantar os baldes, acabou batendo com um deles na beira do poço. O balde então rachou-se. E a partir daquele dia, o homem teria um trabalho diferente. Ele ia da fazenda até o poço. Enchia primeiro o balde que estava inteiro, depois enchia o balde que estava rachado. Logo então que o enchia, ele colocava-o apressadamente sobre os seus ombros e saía agora correndo do poço até a propriedade, para então poder despejar a água dos baldes. Normalmente, quando ele chegava até a bilha, o balde que estava rachado tinha o seu conteúdo diminuído. Grande parte havia se perdido no caminho e ele depositava apenas uma pequena quantidade. Fazia isso através dos dias, até que alguém, um outro funcionário da fazenda, foi conversar com ele. Mas, homem, veja o que você faz. Deveria ter jogado este balde rachado fora. Não vê, então, que tu tens mais trabalho com ele? Por causa dele, você precisa sair correndo do poço. Por causa dele, você dá mais viagens. E ele, então, o que lhe dá? Quase nada de água quando tu chegas aqui. Se você tivesse se livrado dele, é certo que estaria menos cansado. É certo que o seu trabalho renderia muito mais. O homem olhou para ele, sorriu de uma maneira muito gentil e disse: mas você não sabe. É justamente por causa deste balde rachado que eu tenho as minhas melhores alegrias. Veja bem, quem sai daqui da propriedade e segue a estrada até o poço, não vê que maravilha. Um lado da estrada permanece árido, seco. Nem sequer a grama consegue nascer. No outro, há flores, roseiras. Há, então, uma imensidade de vida. Tudo por conta deste balde rachado. Aquele outro balde inteiro, ele é egoísta. Ele não desperdiça nada com ninguém, a ninguém dá nada. E o seu lado da estrada é justamente o lado da estrada árido. Este balde rachado é o balde generoso. É o balde que sai despejando amor por onde passa. E a natureza lhe agradece com as flores mais belas e mais perfumadas. Então, que nós possamos também ser baldes rachados. As rachaduras significarão os momentos em que nós também sofremos. E justamente porque nós sofremos, é que entendemos o sofrimento das outras pessoas. Deus nos livre de nunca termos sofrido na vida, porque nunca entenderíamos a dor das outras pessoas. Jesus esteve materialmente conosco para entender os nossos sofrimentos. E entendendo as nossas mazelas,
ama-nos ainda mais depois dessa experiência. Então, as nossas rachaduras serão os nossos sofrimentos, e os nossos sofrimentos são importantes para que compreendamos o sofrimento do outro, para que nós também possamos desenvolver os processos da generosidade e, entendendo o sofrimento do nosso irmão, poder também desperdiçar e disseminar a nossa água com os outros. Não deixemos nunca que possamos ser baldes inteiros egoístas, que possamos disseminar o amor que temos, a bondade que temos em relação às outras pessoas. Nós podemos orar por cada um de nós, mas podemos também orar pelos nossos irmãos. Nós podemos auxiliar os nossos companheiros dentro do nosso lar, dentro da nossa casa espírita, dentro da nossa comunidade. Mas quando fazemos o bem a alguém que é desconhecido, a um anônimo, nós estamos disseminando a nossa água, o nosso amor entre os nossos companheiros menos aquinhoados. Aqueles, então, que são o próximo, não tão próximo de nós. O próximo que está distante, geograficamente, materialmente. O próximo que estará em outras condições, mas que é também o nosso próximo. Então, que a bondade possa exercitar-se em nossos corações, disseminando aquilo de bom que nós já temos. Há várias pesquisas que demonstram que quando nós oramos, notadamente por aqueles que nós não conhecemos, os processos de cura ainda acontecem. Não apenas quando há um sentimento de conhecermos o outro, há um processo anterior de relações afetivas, mas quando oramos, mesmo por seres que estarão ali anônimos em relação a nós, ainda assim os processos de amor acontecem. Neste momento de isolamento social, são circunstâncias em que muitos de nós não podemos nos ver materialmente, presencialmente, mas podemos ainda emanar as nossas orações, o nosso pensamento, que podemos ainda fazer uma prece, lembrarmos-nos com amor e com carinho dos nossos companheiros, notadamente aqueles que passam pelas enfermidades, aqueles outros que trabalham dentro dos serviços essenciais, aqueles outros que estão sozinhos dentro das suas casas, sem poder ter contato com os outros. Então, todas estas são oportunidades para fazermos o bem. São oportunidades para disseminarmos o bem. E então, desta maneira, estaremos amando. Estaremos disseminando o amor que nós próprios já recebemos, em que em algum momento nós fomos preenchidos e agora é o momento de preenchermos também a outros. Então, estas são as nossas reflexões para nos motivar a pensar no bem, a falar no bem e a praticarmos o bem. Muito obrigado. Nós é que te agradecemos, Lucas, imensamente por essa palestra, que você trouxe para a gente esse estudo, que é um convite a todos nós para falar sobre o bem, como você disse, e praticar o bem, né? Que a gente possa levar adiante essas reflexões, sabendo, como você disse, que estaremos fazendo o bem a nós mesmos, em primeiro lugar, harmonizando, equilibrando, né, as células, para que a gente possa, ainda que estejamos com uma doença, possamos estar saudáveis. Gostei muito do que você falou. Muito, muito, muito. Muito obrigada. Eu vou pedir ao Jorge fazer a nossa prece final para a gente ir terminando esse belíssimo estudo de hoje. Jorge, deixa eu te encontrar aqui para liberar o teu microfone. Liberou?
Acho que... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Meu Deus, Pai eterno, Pai de imensa luz, Jesus, nosso Mestre, espiritualidade superior, agradecemos por essa linda oportunidade de estarmos reunidos hoje aqui à tarde, nesse estudo tão esclarecedor trazido por nosso amigo Lucas. Agradecemos sinceramente, Senhor, que possamos sair daqui com esse aprendizado, com essa reflexão e com a nossa melhoria espiritual, rumo ao nosso engrandecimento. Que assim seja, meu Senhor e meu Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada mais uma vez ao Lucas. Opa, alguém liberou aqui. Muito obrigada ao Lucas, muito obrigada a todos que participaram do nosso estudo de hoje. Dani, quer falar algo? Liberou seu microfone? Somente agradecer, né, a delicadeza, a doçura, né, desse espírito em trazer esse ensinamento com tanta clareza, no momento em que todos nós precisamos direcionar o nosso pensamento a essa busca, né, de um ensinamento, de um objetivo existencial. Muito obrigado, Lucas. Seja bem-vindo à família Cefac, né? Que Petrolina e Rio de Janeiro fique bem pertinho no coração, sempre. Muito obrigada. Liberados os microfones para que a gente possa dar o nosso tchau. Um beijo no coração de vocês todos. Lucas, muita gratidão. Muito obrigada mesmo. Boa noite, imensamente. Boa Até a noite, próxima, boa Lucas. noite. Boa tarde. Um grande abraço, Lucas. Tchau, gente. Obrigada. Mais tarde. Muito obrigada a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite até Portugal também. Até Portugal. Muito bom, Lucas. Uma boa tarde. Bom retorno para casa aí, que é longe, Petrolina. Tchau. Sua casa tem